Pois muito bem. Muito boa noite a todos aqueles que me dão o gosto e a honra de estar aqui nessa live improvisada, porque falta energia elétrica aqui na minha região e eu então consegui improvisar aqui uma luz e vamos tentar sobreviver. Enquanto o no break funcionar, nós conseguiremos seguir aqui com as nossas aulas. E antes mesmo de saudar, como devo saudar, a Arpen de Goiás e a minha estimada amiga Evelyn Antonioli Valente e o Dr. Quintiliano Silva Vieira, Bruno Quintiliano Silva Vieira, eu queria contar aqui um episódio que nos deve fortalecer nessa reunião. O período mais áureo em que despontou o pensamento humanístico, por assim dizer, não o técnico no momento atual é evidentemente o de maior prestígio, foi exatamente na Baixa Medieval, quando se criaram as universidades. E eu me lembro, li isto há muitos anos, e isso me causou um impacto muito grande, que parte desses professores, que depois deixaram grandes obras produzidas para toda a história, lecionou essa parte em celeiros. Ou seja, a Universidade de Paris funcionava frequentemente em celeiros, no meio de feno, no meio de animais, e os alunos levavam caixotes sobre os quais eles se sentavam para ouvir as preleções dos seus professores. Nós estamos um pouquinho melhor aqui. Vamos então tentar prosseguir aqui nessa nossa série, caminhando pela Lei 6.015, com os meus melhores agradecimentos, agora de maneira mais solene, à Arpen de Goiás, em particular a seu presidente e à prezadíssima Evelyn Valente, pela oportunidade que me concede de ocupar esta prestigiosa página da Arpen do Estado de Goiás. Essa nossa série, caminhando pela Lei 6.015, foi proposta e idealizada por uma registradora, colega aí de muitos dos que estão aqui a assistir, a doutora Thaís Castelo Branco, a quem eu também desejo tributar o meu agradecimento, porque a ideia foi muito interessante, de que nós revisitemos a Lei 6.015, que é uma lei já antiga, não é? A lei de 1973, então é conveniente que nós possamos lê-la novamente, com as vistas postas depois de décadas de experiência da sua aplicação. E hoje vamos examinar, enquanto, portanto, me permitir aqui a energia elétrica, o disposto nos artigos 13 e 14 da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015. Bom, tratarei aqui de ler o artigo 13, que diz isto: salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados por ordem judicial, a requerimento verbal ou escrito dos interessados, a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar, e aí vem os parágrafos. Bom, vamos começar com uma observação que me parece relevante. O caput está mal enunciado, porque as anotações e as averbações, elas são todas obrigatórias. Claro que uma coisa é distinguir quem vai praticar o ato, ou seja, quem vai dar início à prática desse ato, e outra é dizer se esse ato é obrigatório ou não. Ainda que, em certos casos, observemos isso, a legislação comporta esta observação, não haja uma sanção expressa para a falta da prática do ato. Por exemplo, quanto ao registro de imóveis, sabe-se que o artigo 169 fala na obrigatoriedade dos atos, dos atos inscritivos, sem dizer quais são os efeitos da não observância dessa norma. Portanto, há um equívoco aqui em falar em averbações obrigatórias ou anotações obrigatórias, porque todas elas o são. Bom, o que se quer dizer, fundamentalmente aqui, é que o registrador não
atua de ofício, salvo casos expressos, que nós veremos na legislação, indicaremos alguns. O legislador não atua propter officium, mas sempre atende à instância ou rogação da parte. É o que se chama, em geral, no direito registral, de princípio da rogação. É interessante aqui considerar um aspecto que me chamou muito a atenção quando fui ver a norma correspondente no decreto 4.857 de 1939, que é o regulamento de 39. O artigo 16 desse regulamento de 39, de certo modo, antecipava até mesmo a letra desse artigo 13 da Lei de Registros Públicos. E aí entra a curiosidade seguinte: Serpa Lopes, que normalmente escrevia de maneira vasta sobre cada dispositivo que ele comentou no seu magnífico tratado dos registros públicos, em relação a esse dispositivo do artigo 13, não gasta mais do que 10 linhas. Ou seja, despende apenas um parágrafo para tratar do assunto. E aí o que ele faz é reforçar a ideia de que esse dispositivo atende ao princípio da rogação, dizendo que o registrador não procede de ofício. Eu não entendi a pergunta da doutora Mônica. As anotações são obrigatórias, não é? Então, entraria na disposição, na ressalva do caput. Acontece que o que eu estou cogitando é a desnecessidade, aliás, a impropriedade de usar a palavra obrigatórias no caput desse artigo 13. Bom, então, o que faz o Serpa Lopes? Fica exclusivamente dedicado a examinar a relação desse dispositivo com o princípio da rogação. Agora, notem que coisa interessante. A regra possui alguns aspectos que foram pouco considerados pela doutrina, preciso que se reconheça isto, porque diz o seguinte, que os atos serão praticados por ordem judicial, a requerimento verbal ou escrito dos interessados e a requerimento do Ministério Público quando a lei autorizar. Bom, aí há uma série de coisas a considerar. Isso não foi tratado ainda pela doutrina com a conveniência que me parece dever se caber. Ordem judicial deve distinguir-se de título judicial. Isso em nossos tempos é muito importante, porque se o título judicial estiver em desconformidade com a lei, ou se estiver atritando com o requisito interno do registro, ele não poderá ser, enquanto título judicial, registrado automaticamente. Isso gera um problema, que é o de saber quem é que tem a legitimidade para eventual discussão em processo de dúvida a respeito desse tema. Então já é uma primeira dificuldade que se impõe aqui. Nós veremos isso mais tarde, sobretudo quando tratarmos do processo da dúvida, para contemplarmos melhor essa situação. Mas aqui fica essa referência. Precisamos distinguir ordem judicial de título judicial. Bom, segunda questão. Fala-se aqui, requerimento verbal ou escrito dos interessados. Bom, sabe-se que não há necessidade sequer que o requerimento seja verbal. Aqui se quis dizer, em vez de verbal, oral. Requerimento oral ou escrito. Pode ser gestual. Imaginemos a situação de alguém, por exemplo, que se apresenta num cartório de registro de imóveis, com um título à mão, nem cumprimenta o escrevente que recebe o título na fila do protocolo, simplesmente deixa o título ali, faz o depósito prévio dos emolumentos e se retira. Foi apenas um gesto de entregar o título. E é perfeitamente possível, cabível. Mas não é só esse o problema, de não terem pensado no requerimento gestual, e até mesmo numa hipótese extremamente rara, mas possível, do chamado requerimento implícito, que consta em alguma referência doutrinária. Ou seja, o caso do interessado que, estando na fila do protocolo, recebe a notícia urgente de uma emergência, tem que sair correndo, mas deixa o título no balcão, com o dinheiro do depósito prévio.
ou mesmo sem o dinheiro, às vezes simplesmente para protocolizar o título. O escrevente percebe que essa é a intenção virtual do interessado e não houve requerimento. E, no entanto, não houve requerimento expresso, houve, na verdade, uma solicitação tácita, perfeitamente possível, pois. Mas há um tema mais grave, e diz respeito à ideia de interessado. Por que razão? Porque, de comum, não há meio de o registrador ser ele quem vá verificar o interesse jurídico da atuação, do requerimento, da solicitação. Novamente, vamos a um exemplo do registro de imóveis, porque esse é mais frequente. O interessado num dado registro é, eventualmente, o adquirente do imóvel. Apresenta lá uma escritura de compra e venda, e, por meio dessa escritura, faz-se o registro. O registro a pedido do interessado nesse ato. Mas nada impede que quem queira levar esse título, essa escritura notarial, ao registro de imóveis, seja alguém que tenha um outro título. Por exemplo, firmou um contrato de locação com o adquirente. Ou tem uma promessa de compra e venda, também firmada pelo adquirente. Ou seja, o interesse dele não é denunciado pelo título apresentado. E tanto é certo isto, que uma certa dificuldade, um manejo pouco propício dessas designações, que lá à frente, ao falar do processo de dúvida, a referência já não é só ao interessado, faz também referência ao apresentante. E a doutrina não é uniforme nessa matéria. Ainda recentemente, um excelente livro escrito em conjunto pelo Josué Modesto Passos e o Marcelo Benac, duas grandes autoridades judiciais aqui no estado de São Paulo. Esses autores põem-se em divergência com a minha posição a respeito da possibilidade de o apresentante requerer a citação de dúvida. E acham diversamente que só o interessado poderia. É extremamente duvidoso e controverso, porque imaginemos que o apresentante pode ser um procurador, pode ser efetivamente um gestor de negócios. No limite, seria possível apenas aceitar aqui aquele caso que virou até, de certo modo, pitoresco na doutrina estrangeira, do bom samaritano que acha o título na rua e leva o título a registro sem ter nenhuma ligação, sem ter nenhum interesse econômico, é apenas um interesse moral de querer ajudar uma pessoa. No direito estrangeiro, disse claramente que não pode haver registro nesse caso. O direito brasileiro é duvidoso. E é duvidoso exatamente porque o registrador não tem como controlar, ele não tem que perguntar para o interessado qual o interesse que ele tem em registrar o título. Então, essa palavra interessado aqui mereceria um tratamento doutrinário, no nosso caso vai ficar lá para frente, quando nós vamos tratar do processo de dúvida, mais adequado do que aquilo a que se reportou a doutrina brasileira. Há também o caso do Ministério Público. Lembremos que no caso do Ministério Público havia uma previsão no artigo 110, num dos parágrafos do artigo 110 da Lei de Registro Público, esse parágrafo foi revogado, que ele poderia requerer, ele, Ministério Público. Sempre se entendeu que era requerimento dele. Não tenho minhas dúvidas se era mesmo isso. E atualmente, ainda no artigo 245, há uma outra hipótese de fiscalização de observância de preceito pelo Ministério Público, que pode ensejar a ideia de que ele, Ministério Público, tenha também a possibilidade subsidiária de requerer a prática do ato. De todo modo, se nós imaginarmos com a palavra interessado um conceito muito amplo, o interessado secundum legem, ou seja, segundo a lei, pode ser efetivamente o Ministério Público, que já estaria indicado no parágrafo, no inciso 2º desse artigo 13. Ora, um tema também que chama a atenção é, ainda relativo ao item primeiro, o da recusa na qualificação pelo registrador de cumprimento de uma ordem judicial. Por que isso chama a atenção? Porque cabe, embora de maneira limitada, a qualificação do título judicial.
O registrador não pode discutir a ordem judicial propriamente dita, mas vai discutir requisitos do título, temas de competência, observância das próprias regras do registro. No registro de imóveis é comum o tema do trato sucessivo e da especialidade virem ambos os temas à tona diante de títulos judiciais. Há uma indicação curiosa e, a meu ver, num certo sentido, me ponho de acordo com isto, e, no outro sentido, peço licença para divergir da posição do professor Walter Seneviva, meu estimado amigo. O professor Walter Seneviva diz que cabe ao registrador, é um dever do registrador examinar o título, essa ordem judicial, e, se ela for ilegal, devolvê-la. Mas nisso eu estou de acordo. O que eu não estou de acordo é a sequência da posição do professor Seneviva, que diz que se a recusa do registrador for ilegal, for considerada ilegal, ele está sujeito a um processo disciplinar. Bom, isso malfere manifestamente a independência do registrador. O registrador tem o dever de qualificar o título, não é um direito de qualificação, é um dever de qualificar. Está agindo em conformidade com a lei. Claro que, em hipóteses que seguramente são mais caricaturais do que outra coisa, conjecturais, de o registrador agir com dolo, agir com fraude, etc. Bom, essa é outra história. Aí caberá em razão da fraude e do dolo, e não pelo fato de recusar, num primeiro momento, o registro ou a verbação indicados nessa ordem judicial. O que há de novidade, isso sim é preciso ponderar, é que, depois de um período muito largo em que se entendeu que a recusa deveria ser objeto do processo de dúvida, um dos tribunais posteriores aqui do Brasil, e a meu ver com razão, firmou jurisprudência no sentido de que o título pode ser devolvido à origem, e se o juiz examinar e entender que deva ser feito o registro ou a verbação objeto desse título, a decisão deve ser cumprida, ou seja, não depende de um processo de dúvida. Já pode ser objeto do próprio processo de origem. Vamos ver se eu esclareço aqui com um exemplo. O juiz determina, por exemplo, dá uma ordem judicial para registrar um determinado fato. O cartório entende, vamos admitir, que o título judicial está mal elaborado, não está assinado, ou faltam dados, não importa o quê. Bom, que tem o interessado a seu favor. Suponhamos que se trata de um ato de registro, para facilitar a situação em São Paulo, que distingue processo de registro e processo de averbação. Bom, o que faz o interessado? Ele pode requerer a suscitação de dúvida, ele pode eventualmente entrar com mandado de segurança, uma ação de obrigação de fazer, mas ele pode ter um caminho muito fácil. Ele devolve o título para o juízo de origem e pede que o juiz examine essa recusa. E o juiz de origem, em uma decisão interlocutória, decisão incidental, não é preciso um processo à parte, não é preciso um processo autônomo, decide essa recusa e pode eventualmente determinar que se registre. E aí, quando vier essa determinação, ela tem a mesma qualidade que teria uma decisão no processo de dúvida. Aí o registrador não tem mais o que fazer. Registra e pronto. Então, eu acho que não cabe em nenhum caso processo disciplinar. Eu sempre conto uma coisa que aconteceu no tempo em que eu estava na presidência da Ação de Direito Público e integrava o Conselho Superior da Magistratura aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em um determinado caso, o registrador registrou um título e um outro título, em tudo similar, aliás, era o mesmo advogado que estava atuando em ambos os casos, ele se recusou ao registro. E a recusa estava certa nesse caso. Naturalmente, o interessado achou aquilo absurdo, porque registrou num caso, não registrou no outro, pediu a citação de dúvida, houve processo de dúvida, o juiz entendeu que a recusa estava certa, o interessado recorreu e o conselho manteve a recusa, era um título judicial, mas ao manter a recusa, a proposta do eminente corregedor-geral da altura, um estimado amigo, foi no sentido de se baixasse o processo disciplinar em virtude do erro do primeiro
da primeira qualificação. E eu então disse, olha, a matéria é duvidosa, realmente houve um erro de qualificação no primeiro caso, e no segundo a recusa foi bem feita, mas porque havia um vício formal do título. Ah, tá bem, mas eu disse, olha, por que é só processo disciplinar contra o registrador se o título foi emitido por um ofício judicial que também errou emitido? E mais ainda, foi assinado por um juiz que igualmente errou. Nós só vamos baixar processo contra o registrador ou contra todos? Aí então entendeu-se que era excessiva, efetivamente, a ideia de processar. O dia que o erro de qualificação, suposto que não haja fraude, não haja dolo, sempre isso é importante salientar. O dia que isso levar à instauração de um processo disciplinar, então, de fato, terminou a independência jurídica do registrador. Então, é preciso muita cautela ao examinar esse assunto. Bom, existem hipóteses, já vimos, em que o princípio da rogação registral não será observado, porque há previsão específica de que atuem propter officium os registradores. Assim, eu separei alguns dos casos que estão na lei. O artigo 103, relativo à legitimação no registro civil, o 106 a 108 das anotações, também no registro civil, o 167, item 13 do inciso 2º, que trata da averbação da mudança da denominação dos logradouros públicos, objeto de decisão oficial da administração pública. E eu já mencionei aqui o 245. Bom, nada impede também que a legislação extravagante da Lei de Registros Públicos indique outras hipóteses de providências ex officio dos registradores. Aliás, como tem sido muito frequente a atribuição de funções burocráticas crescentes, eu qualquer dia desse vou sugerir a alunos que façam uma pesquisa de campo, permaneçam 2 ou 3 dias em um cartório de civil, cronometrando o tempo que os registradores civis despendem para providências burocráticas que não são registrárias, ou seja, prestar informações a outros órgãos. E nós vamos ver que esse tempo ocupa muito maior espaço e isso tem além no dispêndio econômico também, do que o tempo que se despende habitualmente com a tarefa propriamente registral. E é exatamente por falar nesta questão de emolumentos, o artigo 14, que nós também temos que mencionar hoje, diz que pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os oficiais de registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos estados e dos territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer no ato do requerimento ou da apresentação do título. E o parágrafo único diz que o valor correspondente às custas, escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará obrigatoriamente do próprio documento, independentemente da expedição do recibo, quando solicitado. Bom, todos sabem, a Lei 10.169 do ano de 2000 é uma lei geral de emolumentos e custos, com aquela célebre previsão do artigo 8º sobre compensação das despesas correspondentes aos atos gratuitos praticados nos cartórios de registro civil. Sabemos também que esse dispositivo entronca com várias previsões da Lei 8.935, de 1994, que fala lá do direito, mas também do dever correspondente ao tema dos emolumentos. Isso é um tema interessante, porque, de um lado, deve ser examinado à luz do contrato administrativo de delegação. É muito interessante que a circunstância de que, em vista da novidade da utilização do termo delegação, com o sentido que ele tem no artigo 236 da Constituição Federal, perdeu-se de vista que, na verdade, é um contrato firmado entre o Estado
e o registrador, ou Estado e o notário, a mesma coisa que o notário, que é um contrato de caráter administrativo. E como todo contrato administrativo está sujeito a uma série de equações, entre essas equações, a equação econômico-financeira. E, sem embargo disso, nós temos visto uma frequente prática de imposições de gratuidades. Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto também que não pode ser desleixado, e a propósito disso eu quero comunicar que eu recebi um convite que me veio honrar pelas mãos da doutora Evelyn, de que eu participe de um congresso que haverá promovido aí no estado de Goiás, será mais uns dias à frente aí, eu vou tratar exatamente do tema da gratuidade, de maneira que eu não vou aqui antecipar muita coisa daquilo que eu pretendo dizer na ocasião mais propícia para isso. Mas, além desse tema, que subjaz a essa questão do artigo 14, nós temos também que ver um outro problema, que é o da concorrência predatória, que muitas vezes ocorre com a redução indevida de emolumentos na prática dos atos. São coisas que precisam ser também examinadas. De um lado, pois, os excessos que estão afligindo e maltratando os contratos administrativos, com essa política de gratuidade, e de outro lado, também não podemos esquecer o relevo e o detrimento que sofre a própria instituição com condutas que levam a essa ideia de concurso ou concorrência predatória entre alguns cartórios. Infelizmente, isso tem sido aqui e ali, espero que seja coisa rara, mas as notícias me chegam e algumas vezes com comprovações, etc. Isto parece que emerge em boa parte do país, infelizmente. Bom, eu acho, doutora Evelyn, que foi um verdadeiro milagre até agora. O no-break está funcionando bem. Eu consegui aqui improvisar uma pequena luz, eu não sei se a qualidade da transmissão foi boa ou não. O celular resistiu, o sinal da internet veio pelo ar, aparentemente resistiu também, de modo que com isso eu consegui cumprir aqui a minha obrigação e sempre digo mais, não é só uma obrigação, a minha satisfação em poder reencontrar o público que estuda registros públicos e notas. Quero também observar que, reiterando isto, que o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro confirmou a realização do curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral, que começará com um corpo muito importante de professores, sob a minha pequena coordenação, a partir do mês de março. Será um curso que eles estão chamando de curso de híbrido, porque em parte se fará, na maior parte, se fará por via eletrônica, né, meio virtual, e facultativamente, uma vez ao mês, haverá um encontro na belíssima sede, campus do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, que tem 70 anos de existência. 70 anos, importante isso. O curso, como eu disse, tem uma metodologia própria, ou seja, divididas as aulas entre vários professores, e, portanto, não contende com um outro curso de pós-graduação que também se realizará a partir de março, nas Faculdades Integradas de Guarulhos, em que só há um professor. E a matéria também, o conteúdo programático de um e outro curso, essa matéria é diferente. Algum ponto ou outro que apresenta, não poderia deixar de ser, apresenta contatos e similaridades, mas matéria diferente. Para esse curso do Ítalo,
a direção lá do centro universitário concedeu-me a oportunidade de indicar algumas entidades de classe que poderiam, por sua vez, indicar alunos para o curso com um desconto bastante considerável, ao meu ver. Parece um desconto de 15%. E como eu recebi essa tarefa de indicar as entidades, num primeiro momento, isso não quer dizer que de futuro deixe de indicar outras entidades, claro, mas num primeiro momento, como testemunho da seriedade do trabalho exercido, que eu conheço de perto, trabalho exercido pelas diretorias de algumas entidades, eu fiz questão de convidar e indicar a ARPEN de Goiás, a Anoreg do Paraná e a ATC do Estado do Maranhão. Então, fiz isto como efetivo testemunho da seriedade, do empenho das diretorias dessas entidades. Volto a dizer, eu pretendo indicar ainda outras entidades, há muitas outras entidades com diretorias muito atuantes e muito sérias, e pretendo fazer. Mas num primeiro momento eu quis destacar essas 3 entidades, porque as conheço mais de perto e volto a dizer, do empenho com que se dedicam às suas instituições correspondentes, sem embargo da tarefa de defender os associados, como é próprio dessas entidades corporativas. Muito bem. Eu quero agradecer, outra vez excusar-me aí, porque a luminosidade ficou abaixo do que era desejável, mas enfim, e também, não sei se ouvem este som, este apito que toca de quantos em quantos segundos, que é o do no break, funcionando aqui ao lado. Agradeço mais uma vez a ARPEN Goiás, agradeço particularmente a todos aqueles que me honraram aqui com esta audiência, e dentro de 15 dias, se Deus permitir, voltamos agora para tratar do artigo 15 da Lei número 6.015. E espero que nos encontremos novamente. Muito obrigado.